Pessoal, boa tarde. Eu vou apresentar para vocês um pouco, quase a conclusão já da minha dissertação de mestrado. Um trabalho que iniciou há cerca de 7 anos, mais ou menos, com uma pesquisa inicial em arquivo, principalmente sobre os livros das Presídios do Carmo, que nós vamos falar um pouco no decorrer dessa apresentação. O meu objeto de pesquisa, ele é basicamente o interior da Ordem Terceira do Carmo, né? A Ordem Terceira é um objeto muito estudado, todos nós sabemos, né? Uma vasta bibliografia, principalmente no campo da arte, da história da arte, do mencionato artístico, mas ainda estudando o Carmo, percebemos que faltam estudos nas esferas sociais, né, nas esferas dos grupos sociais e de todas as nuances que tocam essas relações. Então, o nosso trabalho designa estudar esses pequenos núcleos, essas pequenas filiais, né, que, segundo a nossa dissertação, foram fundamentais para a sustentação da Ordem do Carmo. Então, para a gente entender um pouco sobre essa logística, sobre essa organização institucional, para quem estiver assistindo, eu recomendo assistir a apresentação do Tiago, porque eu acho que ele traz um arcabouço de objeto e principalmente de fontes muito importantes, ao qual a gente vai traçar tangencialmente nessa pesquisa. O nosso objetivo aqui é dar um olhar, digamos, um pouco mais temático para esse tema, e como que nós estamos trabalhando esse objeto, né? Um objeto novo para a historiografia, principalmente para a historiografia sobre ordens terceiras. Então, sobre quais premissas, sobre quais alicerces teóricos metodológicos a gente parte para entender essa organização que extrapolou fronteiras, territórios e poderes régios e eclesiásticos. Então, a gente designa, nesse primeiro momento, a estudar o espaço. Nós estamos falando do século XVIII, início do século XIX, que é um período de expansão do território agrominerário. Então, a gente quer pensar uma instituição religiosa sobre a dinâmica desse espaço. Então, a gente coloquei essa questão, qual é a territorialidade do espaço sagrado? O sagrado, ele se expressa também através de espaços? Qual é os tipos de relações qual espaço essas relações religiosas, essas práticas religiosas podem construir. A gente vai ver que o espaço é uma questão fundamental para essas ordens terceiras. E aí é o início também de uma contribuição do nosso trabalho, pois as ordens terceiras, elas são vistas e foram estudadas na sua grande parte na colônia em âmbitos locais, em âmbitos regionais. Nós queremos demonstrar com esse trabalho que uma ordem terceira, ela não se organiza ou se estrutura só no arranjo local, ou no caso das minas, no arranjo das urbes, né, no centro do minerário. Uma ordem terceira, ela pode ocupar um espaço inicialmente muito maior do que a historiografia até então mostrou. As relações estão muito mais interiorizadas e espacializadas. Então, a gente começa o nosso trabalho pensando nessa questão do espaço, né? Como esses fiéis articulam o espaço? Quais as expressões do seu espaço? Então, para a gente compreender essa especialidade carmelita, que eu já começo a me centrar no Carmo especificamente, no Carmo de Vila Rica, nós vamos traçar aqui na nossa apresentação três modelos, três recortes. Então, nós vamos pensar primeiro o local, o que a gente está chamando de local, de centro, de urbes, de mesa, de sede, ou seja, esse nicho centrífugo que circula essa rede. Em segundo momento, nós vamos pensar a rede, né, como se estrutura essa rede, quais são os principais elementos dessa rede e como ela vai se operacionalizando, se dinamificando nessa passagem do século XVIII para o século XIX. E em terceiro momento, nós vamos falar sobre a expansão e fronteiras, que está intimamente ligado ao segundo ponto, mas a gente vai entender um pouco essa lógica da expansão. Né? Eu separei esses três momentos, como eu falei, nesses recortes temáticos, mas questões importantes da apresentação de pesquisas, né, como a questão da metodologia, como a questão das fontes, principalmente, nós vamos tratar dentro de cada um desses eixos. Então, para a gente começar a falar, né, aí eu trago o local, né? Vamos pensar o centro. Então, quando eu estiver falando local, centro, sede, eu estou falando especificamente desse núcleo, desse espaço, caracterizado e representado na figura da capela da ordem. Como todos nós sabemos, a capela, ela é o instrumento construtivo, né? O instrumento material mais representativo de uma ordem terceira, né? Outras ordens terceiras
na colônia, vão construir hospitais, vão ter obras de benevolência. O Carmo de Vila Rica não teve essa iniciativa, né, de Cáritas, mas isso não tira, né, do templo a significância maior e talvez seja uma das principais ações em termos de captação de recursos de uma ordem terceira. Então, a construção da capela, que inicia na década de 60 do século XVIII. Aí, só para ilustrar, nós temos a igreja, seu aspecto sólido ainda muito presente, muito bem conservado, né, do que já foi definido ali nos anos de 1830, 1840. Ela está, né, aí localizada num local de poder, muito próximo do que já era a configuração urbana de Vila Rica no final do século XVIII. Então, mais uma vez, falando do local, nós temos aí um processo de negociação, como nós já vimos, é muito ilustrativo também ver o vídeo e o projeto do pessoal do FMG sobre a reconstituição das vilas, fica muito claro naquele vídeo, a gente poder ver o Morro de Santa Quitéria, que se localizava ao lado, né, daqui do local de poder da Câmara e Cadeia, mas o que eu quero ressaltar aqui, que a Câmara, ela está dentro da linguagem urbana, ela está ocupando um lugar que dá destaque a ela, né, as famosas torres do Carmo vão aparecer em várias pinturas de viajantes, principalmente no século XIX. Então, quando a ordem é fundada, eu vou falar basicamente sobre isso, não vou me ater, ela vai negociar um espaço para construir sua capela. Ela estava organizada na Capela de Santa Quitéria, anteriormente em outras capelas, dizem alguns autores, mas o que a gente tem que saber aqui é que já na década da sua fundação, de sua estruturação, ela quer se movimentar, se constituir, né, ter a sua expressão material no local mais imponente, no local mais representativo da vila. Então, há todo um processo de negociação e ela ganha esse processo. Acho que o Tiago, do nosso grupo, o Francisco, vem estudando esse arranjado de negociações que foram feitas para que os primeiros líderes do Carmo de Vila Rica conseguissem esse espaço e pudessem erigir sua capela. Como eu falei, é interessante pensar a hierarquia do espaço, né? Essa divisão entre as igrejas, isso também é algo muito importante para a gente entender a distinção que esses grupos queriam, porque sabemos, né, pela historiografia, que as ordens terceiras, principalmente nesse primeiro momento, foi caracterizada por congregar membros de uma certa elite local, né? E outro momento também que eu quero falar sobre esse local é a experiência estética. Os carmelitas, já num outro momento de processo de construção do templo aí no final do século XVIII, é um momento de uma nova experiência, de uma nova referência estética. Então, aquele barroco, né, isso a história da arte trata muito bem, de aquele barroco clássico, né, manuelino, dos primeiras décadas do século XVIII, já não atende mais o gosto estético, né? Então, nós temos aí uma igreja pautadamente, né, como definem muito bem as professoras Miriam e Adalgisa, um gosto rococó, um gosto mais palaciano, mais claro, mais límpido, muito mais harmônico, procurando uma movimentação muito mais até poética. Não vou entrar também nesses critérios, né, da história da arte, mas o que eu quero ressaltar é que olha toda a organização que é feita no final do século XVIII para se construir um templo, né, a qual eu estou chamando aqui como local mais representativo da ordem. Então, a partir do momento da apresentação que eu fui falando mesa, sede, eu estou me referindo a esse local. Bom, como eu falei, a ordem, né, ela vai ser fundada, ser materializada, né, institucionalizada em 52, com a permissão aí do seu estatuto, que vai ser finalizado em 55. Então, para uma ordem terceira ter o seu respaldo jurídico e canônico, ela tinha que ter o estatuto, né, seu documento oficial que regia a ordem. Então, como eu já falei do processo, né, de formação, desses primeiros membros do Carmo, a maioria vindos do Rio de Janeiro ou do Porto, se organizando em Vila Rica e buscando construir a sua capela. E nós temos, dentro desse jogo de formação, um debate historiográfico, né, inaugurado pela uma historiografia tradicional, do Fritz Teixeira Salles, que, nos últimos anos, vem sendo discutida, principalmente pelo professor membro dos corpos místicos, agora esqueci o nome do professor, do William Martins, desculpa, sobre a formação dessa ordem, né? Nesse momento, como eu quis falar um pouco
sobre a formação, eu quis trazer que eu acho que é o debate mais pertinente. A historiografia tradicional defende que as ordens terceiras elas surgiram nesse momento, né, na década de 50, 60, porque já existia uma sociedade corporificada e estratificada. Já essa leitura, digamos, do Rio de Janeiro, encabeçada pelo professor William, já demanda ou nos induz, nos leva a compreender mais as dinâmicas institucionais das ordens, ou seja, dependeria, em resumo, mais da vontade institucional dos terceiros do Rio de Janeiro em formar congêneres, né, em outras partes da capitania. Então, esse é o debate que circunda a formação do local. Mais uma vez, como eu acho importante ressaltar o gosto estético da capela. Por quê? Como vamos falar de espaço, de formação de fronteira, no nosso entendimento, na nossa interpretação, toda essa busca por filiais, por manutenção orgânica da ordem, ela vai de encontro à necessidade material que essa ordem tinha, material espiritual, claro, né? Então, aqui pode ser exemplificada nesse altar, como eu já falei, dos gostos estéticos, né? Mas que outra questão também fundamental para estudar as ordens terceiras é a inserção de devoções que não estavam inicialmente no panteão popular, né, do imaginário sacro das populações que aqui viviam, né, dos populares. Então, as ordens terceiras, no caso a Ordem do Carmo, ela é responsável por introduzir devoções que não eram de tradição popular portuguesa, digamos aqui. Então, nós temos no altar, né, na frente do altar, nós temos Santa Teresa d'Ávila e São Simão Stock. São Simão Stock viveu no século XIII, né, final do século XII, século XIII, o fundador da ordem, e Santa Teresa, que é a fundadora e a reformista, já no século XVI. Então, a igreja, ela se insere nesse repertório muito tridentino, né, ela está muito mais ligada, os seus bens simbólicos, a uma esfera muito mais institucional da igreja do que uma esfera popular. Vai ser uma especificidade das ordens terceiras de Minas, principalmente do Carmo, uma certa união com os valores de devoção popular. Então, recentemente eu estava estudando, é o caso que a gente, curioso, até comentando com a Vanessa e outros colegas, da presença de santos populares dentro desse repertório dessas igrejas tão institucionais. Vai ter essa característica sim, mas o que eu quero ressaltar é o requinte e a necessidade de um afinco com as posturas do Concílio de Trento, posturas dogmáticas, que a construção desses templos vai privar, ou seja, vai tentar manter, né? Eles vão tentar ser uma espécie de modelo de cristandade, sim. Só uma nota, né, que eu acho importante, como a gente está pensando no lugar, a gente ressaltar as devoções ao Cristo sofredor, né? Então, a Ordem do Carmo, nos seus 6 altares laterais, elas vão conter essa devoção que seria as passagens da Via Crucis de Cristo, né? E elas vão ter a preocupação de retratar essa paixão de Cristo da forma mais teatral possível. Não só estou falando aqui dos retábulos que existem em estudos próprios, mas também das próprias imagens de Cristo. Então, eles vão procurar fazer editais à mesa, vão procurar selecionar os artistas, digamos, mais apurados, né? Eles não vão se eximir em pagar, apesar que tem alguns processos, né? O Lopes mostra isso na documentação que ele trouxe, mas o importante é a gente perceber a preocupação em ornar esse templo, né? Então, nós temos o Cristo sofredor, que foi muito bem estudado pela professora Lia Brusadin, onde eu só trouxe, que eu acho muito curioso, onde ela trabalha, fica a sugestão para quem quer ler, que é um artigo muito interessante, onde ela trabalha o movimento, né, e a construção estilística dessa imagem, para justamente buscar essa teatralização e dar esse ar dramático para a capela, né? Então a gente percebe, de modo geral, que a Ordem do Carmo tinha, sim, uma preocupação em construir uma capela que fosse exemplo e que pudesse suprir as necessidades especiais ou até mesmo as necessidades de distinção que procuravam aqueles grupos. Como eu falei com vocês no começo, né, só para a gente pensar mais uma vez a questão dessa historiografia tradicional e o que a gente vem tentando fazer de uma historiografia mais social das ordens terceiras, a gente colocou essa questão. Uma ordem terceira pode ser pensada apenas pelas estruturas do seu tempo, né, como a gente percebe,
é de grande valia os estudos de história da arte, da conceituação da arte, estudos até mesmo teológicos, mas é possível pensar, né, uma ordem terceira ou uma instituição religiosa através de sua espacialidade? Será que é possível sair do local? Será que temos documentos para isso? Bom, então como a gente já terminou essa primeira parte, que eu falei, né, basicamente da igreja e do local, e tentando sair e pensar a territorialidade, eu toda hora esqueço esse nome, territorialidade, nós vamos falar sobre as redes, né, que seria o segundo momento do nosso trabalho. Bom, primeiramente, para a gente pensar essa rede, né, e essa espacialização, a gente, de novo, volta do início. Voltando para o lugar, nós temos, então, a mesa administrativa, é a sede da ordem. São vários cargos, né, mas eu sempre gosto de apresentar esses que eu considero os de maior peso, simbólico, institucional, para a gente não se perder, enfim, mas para a gente conter aqui a nossa centralização de visão. Bom, então na mesa administrativa nós temos o prior, que era escolhido anualmente, né, com a eleição no dia 16 de julho de Nossa Senhora do Carmo. Então havia toda uma solenidade da festa, e durante essa solenidade era escolhida a mesa. Então nós temos o prior, que era o cargo de maior importância, o secretário, né, responsável pelas ações burocráticas, tinha um secretário até um terceiro, como houve em alguns tempos, tesoureiro e o procurador, né, responsável pelos, digamos, casos jurídicos, né, processos, enfim. É muito parecido com o que aparece em outras ordens terceiras, esse formato não muda muito. Então, nós temos também aí o comissário, né, que é esse agente que vinha do Rio de Janeiro para fiscalizar o funcionamento do Carmo, lembrando que o Carmo, ele pertence, né, por instituição aos primeiros do Rio de Janeiro, vou mostrar num gráficozinho depois, mas nós temos, dentre esses cargos, o cargo de presidente, que é o cargo que a gente vai falar daqui a pouco, que era um cargo que não compunha a mesa, era um cargo muito específico, mas que era o cargo, digamos, de maior representação para a gente entender as presídias, né? É o principal agente dessas filiais. Então, nós temos aí a mesa administrativa, locada em Vila Rica, não significava que, por exemplo, o pior, o secretário, tinha que morar em Vila Rica, ele poderia morar num lugar distante, arraial ou freguesia, como aconteceu. Muitos priores não moravam em Vila Rica, mas o lugar símbolo da mesa, da sede da ordem, era Vila Rica, né, através da sua capela. Vamos passando aqui. Então, aí eu fiz esse anagrama assim muito ilustrativo, só para a gente poder entender um pouco esse arranjo. Então, porque a gente está montando ainda, na verdade a gente está ainda discutindo um pouco, além da linguagem cartográfica, alguns anagramas ou infográficos para a gente entender um pouco a logística dessa rede. Porque de início parece um pouco complexo, eu sempre acho que quem está assistindo, às vezes não está entendendo um pouco da dinâmica, mas eu acho que agora vai ficar um pouquinho mais claro. Então, como eu já falei com vocês, aqui nós temos a sede, né, a mesa administrativa, e as presídias seriam essas várias capelinhas, né, poderia ser igrejas matrizes, poderia ser uma capelinha. Então, acreditamos que desde capelas rústicas até igrejas matrizes em certas freguesias, que já tinham uma certa imponência, já eram coladas ao bispado, todas elas podiam admitir presídia. O que significava ser uma presídia? Um arranjo local de algum fiel que poderia ser professo à Ordem do Carmo, ele se institucionaria, ou, aliás, ele poderia montar uma filial aqui dentro dessa capelinha. Qual era a principal função? Manter o culto à Nossa Senhora do Carmo. Como ele deveria fazer isso em termos materiais? Construir um altar à Nossa Senhora do Carmo ou uma estampa, né, que equivaleria. Uma estampa, né, que seria um tecido muitas vezes de linho pintado com o aval da ordem. Então, essas capelas, né, cada capela poderia admitir uma presídia. Quem regulamentava essa presídia? O presidente, né, como a gente vai ver rapidinho daqui a pouco. Ele era escolhido local, não era escolhido pela mesa, tinha um cargo, na maioria das vezes, vitalício e familiar, passava de pai para filho, de avô para neto, de tio para sobrinho. E qual que era a função do presidente? Recolher os valores daquela presídia, os valores que os irmãos deveriam pagar, ele deveria recolher, né, junto com o pároco, guardar esses valores para depois ser mandado à sede. Então a gente já começa a perceber a espacialidade da ordem. A ordem já não está mais só no seu arranjo local, só nos limites de Vila Rica. Ela já está se introduzindo
pela região da capitania. E, para a gente terminar essa parte, é importante ressaltar que, lá no inicinho, nos primeiros estudos sobre presídia, o Fritz Teixeira Salles já apontava, até estudando um conflito entre o Carmo de Vila Rica e de Sabará, mas o Bosque, anos depois, 20 anos depois, também constatou que as presídias foi uma estratégia das ordens terceiras de Minas para burlar o aparelho eclesiástico e régio, que proibia que uma ordem se fixasse por um longo território, ou seja, uma ordem terceira, como foi o caso do Carmo e São Francisco, montar presídias foi uma estratégia para burlar, né, esse território onde eles deveriam estar inicialmente. Então, ela monta uma filial no local distante, ela tem uma região maior para captar recursos. Então, basicamente, a estrutura de presídio, a gente viu a estrutura da mesa, né, da sede da ordem, agora nós vamos fazer a estrutura da presídio. A estrutura da presídio é formada pelo comissário. O comissário era o religioso, o pároco, né, ou um visitador que poderia ser escolhido pela ordem. O que acontece? A gente tem que ressaltar aqui. Muitas dessas práticas que estruturaram as presídias não estavam presentes nos documentos oficiais, principalmente no estatuto, isso eu posso dizer. No estatuto não tem. Nós não investigamos toda a documentação, principalmente a documentação prática de andada de irmãos, para ver se tinha alguma nota ou alguma referência ou um cruzamento. Mas, assim, que a gente pudesse chegar a conclusões, digamos, de formas mais concretas. O que a gente conseguiu aqui é cruzando parte da documentação que a gente tem com essa documentação, que eu chamo de documentação da prática, de entrada de irmãos, de receitas e despesas, e a gente chegou a essas conclusões, porque uma determinação direta para comissário não existe. Existe a presidente, para comissário não. Mas o que a gente percebe? Eram padres religiosos, professos da ordem ou não, né, que deveria fiscalizar e auxiliar o presidente. Nós temos então o presidente. O presidente era o leigo, consagrado ao Carmo, né, que naquela localidade era responsável por organizar aquela presídia. O que significa isso? Fiscalizar se aqueles irmãos estavam dentro dos preceitos carmelitas, né, cumprindo os dias santos, fazendo os jejuns, acompanhando a Semana Santa, vivendo a ritualística que o Carmo exigia, a devoção ao escapulário, né, e ele ficava responsável por organizar. Então, nós observamos aí um local de poder, né, mesmo que desse micropoder, desse poder local, mas a gente percebe que esse presidente ele tem uma referência porque ele está segurando um documento que para a ordem é importante e está colocando ali a sua presença e sua organização. E depois nós temos os andadores. Os andadores eram funcionários contratados, né? Houveram concursos, editais. O Lopes chega até a mostrar isso no livro dele, é uma das poucas referências que a gente tem desse processo. Poderia ser contratados da própria ordem, como aconteceu, ou não. E eles eram responsáveis por fiscalizar, por viajar por esse território. Então, era acordado com eles um valor e eles iam em cada região, nas suas rotas, né, fiscalizando essas presídias, esses pequenos livros, para que pudesse ver se as atividades estavam em dia. E aí era dado baixa, era todo um esquema realmente contábil e pragmático. Bom, então a gente já percebe aí, voltando ao que eu estava falando, essa expansão, né? Saímos do lugar, fomos agora para as redes, a gente percebe como que essas interconexões vão se arranjando. Bom, aí voltando ao cargo do presidente, que é o cargo que eu quero frisar, porque eu acho que ele é o principal articulador, né, entre sede e mesa. Ele tinha uma alta independência, como a gente percebe em alguns casos, ele não estava tão dependente ao pároco, não, né. Então, eu acho que um dos documentos principais para quem estuda a ordem terceira sempre é o estatuto, né. Então, no estatuto tem uma cláusula, né, tem um regimento explicando aí como deveria ser a postura de um presidente, né? Então, no capítulo 11, aparece lá, devem ser estes irmãos que a mesa conhecer, serem muito verdadeiros, limpos de mão, boa convivência, que saibam ler, escrever e contar. Então, a gente já percebe que havia uma certa exigência. A gente vai perceber em alguns livros que essa questão bem pontual de ser letrado, né, naquela sociedade, isso vai variar muito, porque tem alguns presidentes que os nomes deles vêm, e quando a gente vai, no início do livro, e quando a gente vai verificar a assinatura, ele não tem assinatura. Então, a gente percebe que essa questão do letramento não era tão relevante.
Deixa eu só passar um pouquinho, que eu acho que eu já estou um pouquinho atrasado. Mas aí, então, nós temos a formação da rede, né? Que a gente está chamando de rede. Então, nós temos primeiro os terceiros do Rio de Janeiro, que é onde veio a Ordem do Carmo, e aos primeiros lá do Rio de Janeiro ela devia as obrigações, ela estava subjugada. Então, nós temos aí a formação dos terceiros em Vila Rica, através da mesa, e nós temos as presídias, que eu entendo que no grau de hierarquia ela estava abaixo da mesa de Vila Rica. Aqui nós temos como que a gente consegue chegar em algumas informações sobre os presidentes? Como eu já comentei, vou falar de novo, nós tínhamos os livros de presídia. Cada capelinha daquela que eu mestrei, de um determinado tempo, tinha um certo livro. Esses livros, do total de 132, alguns deles ainda estão na Ordem Terceira do Carmo, não foram filmogravados, não foram escaneados lá naquele projeto que hoje existe na Casa dos Contos, e foi através desses livros, e cruzando esses livros, e principalmente analisando as descrições muito assimétricas, que a gente conseguiu chegar às conclusões e entender essa prática, que era uma prática muito do cotidiano, né? Então, um determinado livro de presídia, por exemplo, da presídia de São Bartolomeu, aparece assim na folha de rosto. O senhor presidente dessa presídia, que há de fazer nota de todas as contribuições dessa freguesia gareada, sobre a tutela de vosso comissário, as guarde sobre a divina proteção de Nossa Senhora do Monte do Carmo para os devidos fins da venerável Ordem Terceira. O que a gente percebe aí? É a determinação principal da mesa. Então, a gente acredita, né, até por uma questão amostral, que esse regimento apareceu para essa presídia e para outras também. Então, a gente acredita como eu já venho falando, nessa principal função do presidente. A gente percebe que as redes elas tinham uma função muito pragmática dentro da ordem, né? Capitanear recurso. Ela possibilitou uma expansão de uma certa prática religiosa, de um certo tipo de devoção. Isso eu não vou entrar, né? Porque senão a gente vai estender muito. Mas para o nosso estudo aqui, já que a gente está tratando de territorialidade, a gente tem que entender que esses pequenos núcleos foram muito importantes e muito significativos. Mas, como eu vou deixar para a última parte o território, eu vou continuar aqui falando um pouquinho das fontes. Então, esses livros que nos permitem saber sobre a função dos presidentes, dos oradores, como eles se estruturam, como eles se organizam. Então, são pequenos livros, em torno de umas 100 a 150 páginas, eu estou catalogando ainda, falta alguns, mas são livros pequenos, né, de largura de 15 centímetros, onde a gente observa uma capa, podia ser de couro ou couriço, né. Aí, na segunda parte, nós temos a folha de rosto, com a escrita das recomendações de diretrizes da sede, da ordem. Na segunda folha, esse é o modelo padrão que eu consegui verificar em todos os livros, né? Aí eu tracei essas características padrões. Um ou outro fogem à regra, mas 90% é essa característica. A segunda folha, nós temos o nome de presidente da presídia e do comissário, caso houvesse, né? 4, então, as folhas seguintes são descritos os nomes dos irmãos por ordem de entrada, né? E alguns nomes a gente consegue cruzar com os nomes do principal livro de entrada da ordem. Na frente dos nomes eram registrados os pagamentos, os tipos de doação, se eram anuários, pedidos de missas, esmolas, dívidas com a ordem. E por último, né, uma característica geral desses livros, que é o nosso principal corpus documental, sobre cada registro de doações consta um selo de averiguação ou assinatura do andador, certificando o pagamento e o recolhimento. Anote-se também as datas das averiguações. Então, a gente percebe, como eu falei, um corpus de documento que demonstra uma prática monetária, lógico, referente a uma prática também religiosa, mas que demonstra esse caráter itinerante que a ordem tinha. Ou seja, a ordem estava preocupada, sim, com seus limites, com as suas filiais. Ela não era aquém a elas, não. Agora nós vamos passar, então, para a última parte, né? Falamos do local, das redes, agora a expansão e as fronteiras. Como se organizavam, como eles pretendiam, então, organizar essas fronteiras e como elas se operacionalizavam, né, na dinâmica, principalmente do início do século XIX. Aqui eu trouxe, para a gente ilustrar essa última parte, um trecho do Estatuto mesmo, né, o livro de entradas não, onde eu acho muito interessante que no capítulo 15 aparece assim:
porquanto não há proibição alguma na nossa venerável ordem terceira, e sua criação que limite o número certo de irmãos, considerando que na maior quantidade se aumentará mais o serviço de Deus. Eu acho isso fundamental para a gente entender a expansão. E da Virgem Nossa Senhora, por esta razão, toda pessoa que com zelo do bem da bem-aventurada sempre Virgem Maria do Monte do Carmo quiser tomar hábito da sua muito amada ordem terceira, nela professar a ordem poderá fazer. Então, o que a gente percebe assim? O estatuto, que é um documento normativo, né? E esse primeiro estatuto da ordem foi muito fiscalizado pela mesa do Rio de Janeiro, mesmo assim a gente consegue encontrar esse trecho, mostrando que a ordem tinha, digamos, por missão, ou seja, por vocação naquele momento, agariar, congregar irmãos. Ela tinha um processo seletivo muito acirrado, que já é bastante descrito nas pesquisas, né, contra o sangue infecto, o mulatismo e tantos outros temas, mas a gente percebe que, ao mesmo tempo, há um desejo de congregar cada vez mais irmãos, e como a gente percebe é o que vai acontecer, até mesmo por afrouxamento dessas determinações que previam o primeiro estatuto. Bom, aí eu trouxe esse mapa amostral, que foi um dos primeiros mapinhas que a gente começou a trabalhar da cartografia histórica, trabalhando com os limites do estado atual, mas que nos aproxima do que eram os limites da capitania no final do século XVIII, só para a gente ter uma noção espacial da expansão da Ordem Terceira, dessas pequenas filiais. Então, aqui a gente percebe eu fiz essa setinha só para demonstrar que é nesse sentido que elas se expandem, elas vão, ou seja, só para demonstrar uma interiorização mesmo dentro do território. E eu tracei de vermelho aqui a comarca do Rio das Mortes, né, com sede de São João del Rei, porque grande parte delas vai se deslocar, vão sendo fundadas neste caminho, né, ao qual a historiografia mostra, no final do século XVIII, início do 800, que foi o período de crescimento e fortalecimento, digamos assim, econômico, né, dessa região, solidificação econômica dessa região, principalmente para atender o Rio de Janeiro. Aqui eu trouxe um gráfico, acho que o Tiago, na sua apresentação também, deve ter mostrado, mas eu acho que nesse momento ele coube para a gente entender a formação dessas filiais por décadas. Eu acho muito significativo a gente perceber que na década de 1750, olha como é expressivo a formação de filiais, né, em correlação ao outro período. Aqui, a nossa justificativa principal é porque a década de fundação da ordem, então a ordem está se dinamificando, ela está buscando essa expansão e ela precisa de recursos e pecúlios para começar a construir sua capela, né, que vai ter as suas principais obras feitas na década de 60, mas a gente percebe também um número muito significativo entre os anos de 1780 e 90, que é o período em que a comarca do Rio das Mortes ela está tendo um destaque dentro da dinâmica comercial da capitania, e por isso é o período em que mais vão ser fundadas filiais nesse território. Então a gente já percebe que, só voltando, uma ordem terceira não podia ter domínio, segundo os decretos régios eclesiásticos, uma ordem terceira não poderia ter domínios para além da sua comarca. Ou seja, com as presídias, a Ordem do Carmo consegue manter um território fora da sua demarcação. Isso que eu estou pretendendo ressaltar a importância das presídias e a dinâmica da ordem no território. Aqui, esse é um quadro que a gente construiu bem no começo da pesquisa, onde a gente, com um arranjo, né, que já existia da ordem terceira, cruzando alguns documentos e vendo outros livros de presídios que não aparecem no primeiro arranjo, a gente conseguiu elencar. Aqui eu não sei se está muito claro, porque o quadro é grande. Eu só peguei a primeira página só para mostrar para vocês como que está caminhando o nosso estudo. Então, a gente pegou os nomes de algumas presídias, né? Lá estão listadas todas. Colocamos a data de criação, né? A demarcação no período, né? Da data de criação. Nós temos o período da data de criação e tem outro também para o século XVIII e XIX, porque muda, né? Algumas começam como arraiais, depois passam para freguesias, umas começam como freguesias, depois passam para comarca, mas nesse primeiro quadro, a gente, digamos, fez ele mais bruto, assim. Então, nós colocamos
a demarcação, né, espacial, administrativa do período, a qual comarca pertencia, aí que dá para a gente fazer a amostragem por comarca, né, e o nome atual. Eu queria destacar esse nome atual, porque como agora a gente já está falando da formação de fronteiras, é a partir desse quadro que a gente está montando os mapas geoprocessados, né? Como que a gente está operacionalizando? Através dos nomes locais, né, investigando toponímia, código somatoso, a gente conseguiu 91% de todas as presídios, das 132, a gente conseguiu achar a localidade atual onde elas existiram, praticamente. E aqui que nós estamos fazendo, ele está incompleto porque aqui onde nós temos a coordenada, aí a gente conta sempre com o auxílio terceirizado de quem é da geografia para ajudar a gente a fazer o mapa, a partir dos nomes, né, dos locais atuais, a gente consegue as coordenadas, né, isso é fácil, e aí julgando o número de coordenadas, isso que a gente está tentando fazer agora, a gente consegue julgar dentro dos programas, né, XX, não sei o nome dele, do programa, enfim, mas aí com os nomes dos lugares a gente pega as coordenadas e a gente consegue montar um mapa geoprocessado, que a gente quer refazer esse mapa do Carmo, a especialidade do Carmo nesse período. Bom, já caminhando para o final, para eu não estender muito, esse aqui é um mapa, a gente estava no programinha, a gente estava começando a fazer o georreferenciamento, né? Então, aqui a gente tem em vermelho os limites da capitania de Minas no final do século XVIII, né? É bem amostrar o mesmo mapa, porque só para a gente ter noção, né, dessa especialidade. Então, aqui, ó, a gente pegou, juntando com mapas, foi o primeiro estudo que a gente estava fazendo com os mapas históricos, que nós conseguimos na bibliografia, no livro da Júnia Furtado, do Gilberto, do Núcleo de Cartografia Histórica da UFMG. Então, a gente fez um recorte em cima dos livros históricos, dos mapas históricos, para a gente poder determinar o formato da capitania no século XVIII, o formato do Estado hoje e entender essa especialidade. Eu estou mostrando isso só para vocês entenderem o processo. Aí não estava dando muito certo. Então, a gente foi de recorte em recorte, a gente estava tentando montar, mas a ideia basicamente é essa. Mas agora, a gente tendo os nomes dos lugares, né, ter tirado o programa, acho que não ficou muito claro, mas aí a gente está. Esse aqui é a malha que o programa usa. Não dou mais o que era Arraial, mas a gente vai conseguir ter um mapa completo, tanto dos limites da capitania naquele momento, como um mapa histórico já processado, né, uma construção histórica já processada com os limites atuais. E é um mapa que a gente está criando muita expectativa sobre ele, porque nós vamos ter um mapa modelo, né, um mapa inicial, e em cima desse mapa a gente vai poder trabalhar não só a expansão do Carmo, a gente acredita que pode também ser trabalhada a expansão de São Francisco, que é muito próxima, mas então a gente começou a construir, né, primeiro a partir de recortes, né, dos mapas históricos, dos mapas de bibliografia, da cartografia histórica, que acho que muita gente já conhece. Então, o que a gente recortava os mapas, foi um trabalho inicial mesmo, assim, né, eu não dominava tanto essa linguagem, mas a gente percebia no trabalho que era cada vez mais necessário, né. Então, a gente recortou os mapas, eu estava tentando fazer um desenho em cima da linha mesmo, mas infelizmente a gente percebeu, né, que nós temos recursos, né, para poder construir. Então, só para eu não perder o fio da meada, voltando, toda essa linguagem dos mapas, ela é construída a partir deste quadro, né, esse quadro que é o nosso ponto de partida georreferencial a partir das coordenadas que a gente está juntando. Então, as coordenadas nos permitem construir esse mapa. Aqui é mais ou menos assim a questão do programa, né, para a gente ver as linhas geográficas, latitude, longitude, mas o que eu queria frisar era a finalização desse mapa, que o nosso mapa central, ele vai se constituir das demarcações antigas, né, da demarcação atual, e que a gente, além de falar, além de demonstrar, né, a espacialização da ordem através das presídios, nós também vamos poder entender sobre a espacialização da diocese, né, distribuídas em freguesias, arraiais, e, junto com isso, as principais rotas comerciais que a historiografia demonstra.
Então, nós vamos poder, por exemplo, ver no mapa a rota comercial, também já estudada, até estudada pelo professor Francisco, da Picada de Goiás, a gente vai poder ver quais as principais capelas que estavam ali, quais as principais presídios que estavam nesse território, né, nesse fluxo comercial, principalmente o fluxo comercial que saía da Praça de São João del Rei e ia até ao litoral, ao Rio de Janeiro, né, então a gente vai ter essa visualização imagética mesmo, né, de quais eram as principais capelas que estavam ali, qual era a rota traçada, e a gente já tem indícios também de quais os andadores que passaram por ali em determinado período. Então é basicamente isso. Vai ser um mapa com muita informação, mas depois a gente vai poder decodificá-lo, né, em outras funções mais específicas. Como a gente faz em alguns estudos com tabelas, né, a gente joga uma tabela geral, depois vem decodificando em alguns pontos específicos do texto, né. Então a nossa fase final, basicamente do nosso trabalho, como a primeira parte já foi apresentada e está mais consolidada, a gente está se dedicando mais agora a finalizar esses mapas para a gente poder finalizar a dissertação, né, que quer defender essa espacialização do território.